Olá! Estamos aqui mais uma vez no Saúde e Consciência para falarmos sobre um tema muito interessante. Continuamos aqui nos episódios Trissomia do 21 e Autismo. Hoje nós vamos gravar com o professor Giovanni Carlos Veríssimo da Costa, que é nosso professor aqui na Universidade Federal Fluminense. Ele é bacharel em Ciências Biológicas com modalidade Microbiologia e Imunologia pela UFRJ, é mestre em Ciências e doutor em Ciências também. Ele é professor da Faculdade de Biomedicina, é o responsável pelo Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Federal Fluminense, o Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Então é com muito prazer que hoje a gente vai receber o professor Giovanni para falar um pouco sobre os exames, sobre análise, o Laboratório de Análises Clínicas para a pessoa com deficiência. Obrigada, professor. De nada, eu que agradeço, professora Bruna, pelo convite e a satisfação de estar aqui é imensa. Muito bom. Bom, então assim, eu acho que é importante a gente falar de modo geral qual seria, professor, o papel do Laboratório de Análises Clínicas para essas pessoas. Sim, a medicina atual, que é baseada em evidências, ela faz com que ou ela permite que 70% das decisões clínicas são baseadas em exames laboratoriais. E desta forma, o Laboratório de Análises Clínicas tem um papel fundamental no estabelecimento do estado de saúde ou doença dos pacientes. O laboratório clínico, ele é um espaço onde as amostras são coletadas, os exames são realizados nos seus mais diferentes setores, com as suas mais variadas especificidades e o laudo é transmitido ao paciente ou ao profissional solicitante na sua forma impressa ou na sua forma eletrônica. E esse profissional solicitante pode ser um médico, um cirurgião dentista ou qualquer outro profissional habilitado para solicitar exames laboratoriais. Muito bom. Então, olha que bacana. Na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, a gente já começa a oferecer um trabalho, um exame, uma questão bem diferenciada para a população. Você acha que o laboratório, de que forma, tanto a biomedicina também, pode agregar a liga que nós temos aqui, de apoio multiprofissional a pessoas com deficiência? Sim, então, como eu disse, o laboratório ele é um espaço multissetorial, multidisciplinar e interdisciplinar, em que cada setor do laboratório ele permite a realização de diferentes tipos de exames. Então, no Laboratório de Análises Clínicas, nós temos a bioquímica clínica, os setores de bioquímica clínica, hematologia, coagulação ou hemostasia, imunologia, parasitologia, urinálise, microbiologia, biologia molecular e assim por diante, dentre outros vários setores. Então, de acordo com a especificidade de cada paciente, de acordo com o quadro clínico de cada paciente e a sua necessidade, o laboratório clínico pode atender, então, as solicitações clínicas, num amplo espectro de possibilidades. Isso é tão importante, professor? Porque frequentemente esses pacientes, eles realizam vários exames. E às vezes até eu vejo as mães, se queixando que às vezes precisam, professor, ir para outra cidade para realizar esses exames. E é muito bacana que a universidade, que o senhor junto com o seu grupo possa estar oferecendo isso para a nossa cidade, Sim, sim. Nós, desde 2019, nós realizamos um projeto de extensão aqui no campus, que é a avaliação laboratorial de pacientes atendidos na clínica da odontologia. Então, nós realizamos exames de diferentes tipos no laboratório, atendendo justamente essa comunidade, porque nós sabemos que essa comunidade tem muita dificuldade de, aqui pelo menos na região, ir até o SUS, aguardar o tempo, necessário de atendimento e de entrega de exames através do SUS e que leva muito mais tempo do que o nosso atendimento aqui. Então, a gente possibilita com que esse paciente retorne com maior rapidez para
a realização e a finalização do tratamento odontológico. No âmbito das deficiências, dos pacientes com deficiência e também com necessidades especiais, isso trará uma maior possibilidade, né, de atendimento. Sim, sim. Nós aqui temos duas séries, né? Uma no transtorno do espectro autista, né, no autismo, e uma na trissomia do 21, também chamada de síndrome de Down. Então, assim, de modo geral, eu gostaria de saber, trazer aqui para o público, em relação tanto à trissomia do 21 quanto ao autismo, se há alguma coisa diferenciada, né? Se os estudos aí já mostram alguma coisa. Sim. E os estudos são muitos. No caso da síndrome de Down, existe em vigor, né, em prática, um teste que é chamado de teste pré-natal não invasivo, sim, ou NIPT, né, da sigla em inglês, que foi desenvolvido por uma empresa privada, mas que é aplicado em laboratórios clínicos e que tem sensibilidade ou a capacidade de detectar síndrome de Down em 99% dos casos. Que bacana! Uma outra vantagem desse teste NIPT é que ele possibilita a sua utilização a partir da 9ª ou 10ª semana de gestação, né? Que bacana. Ao contrário de outros testes invasivos. E seria possível, professor, nós realizarmos esse teste aqui? Não, ainda não. O laboratório, assim como o Instituto de Saúde de Nova Friburgo, ainda não tem estrutura para a implementação desses testes, porque são testes de relativa complexidade. Mas futuramente, sim, com a implementação do centro de atendimento e também com a captação de recursos adicionais, a gente pretende no futuro prestar esse tipo de serviço. Sim. Professor, em relação também assim às análises metabólicas, tanto na trissomia do 21 quanto no autismo, o que o laboratório de análises clínicas poderia estar contribuindo para essa população? Sim, inúmeras contribuições. A gente já sabe, né, com base em alguns estudos da literatura, que tanto a síndrome de Down quanto o espectro autista, os transtornos de espectro autista, têm uma relação íntima com a obesidade. E nesse sentido, existem alguns hormônios que são vitais, né, e são muito importantes no controle da obesidade. Então, nós temos, por exemplo, alguns hormônios como a leptina, que aumenta o nível de apetite, né, do indivíduo, em contraposição, por exemplo, a um outro hormônio, que é a adiponectina. E já se sabe que, no caso dos pacientes com síndrome de Down, esses pacientes têm níveis de leptina mais aumentados e que, por sua vez, tem uma correlação direta com a quantidade de tecido adiposo que esse paciente tem, né? E isso também tem sido observado em pacientes com transtorno do espectro autista, ressaltando a dificuldade de estratificação, né? Então, nesse sentido, a gente pode oferecer no laboratório, por exemplo, um rastreamento de exames hormonais. Que, né? Bacana, que bacana. Assim como também, no caso tanto de pacientes com síndrome de Down e transtorno do espectro autista, são as questões relacionadas aos hormônios, né? As deficiências e variações dos hormônios da tireoide, porque esses pacientes têm uma característica muito importante, que é o hipotireoidismo. Que bacana. Nós temos aqui duas séries, né? Então aqui é um episódio tanto para a série de autismo quanto para a série de trissomia do 21, né? Então é muito importante, né? E a gente vê hoje um interesse muito grande, professor Giovanni, no autismo, de se estudar também a parte inflamatória, né? Tanto que tem já exames, kits, né, que a gente chama de inflamograma, um grupo da UF, do professor Caio Abujade, da Diana Negrão, estudando já essa parte também. E assim, a gente fica muito feliz, porque na sua formação você tem uma formação também em microbiologia e imunologia. Então, eu acho que isso que é interessante, né? A universidade, ela traz um profissional super competente, super especializado,
para estar gerando para a população um benefício. Eu acho Sim, que esse é o papel da universidade, esse é o né, papel professor? da universidade. Formar o aluno, Sim. mas também entregar para a população um serviço de qualidade. Sim, e a gente fica muito feliz, né? Assim, você ressaltou em algum momento na sua fala sobre o centro avançado, né? Recentemente a gente conseguiu uma verba de emenda parlamentar para construir aqui no campus um centro avançado de atendimento à pessoa com deficiência e ao paciente oncológico, e já está ventilando aí que o laboratório vai estar lá, né? Eu acho o professor tem uma sensibilidade, entende que a coleta para esses pacientes tem que ser diferenciada, porque a gente sabe que às vezes, né, eu vou revelar aqui para vocês, eu tenho pavor de agulha. Então, para coletar sangue, né, toda vez que eu tenho que fazer exame de sangue, eu dou muito trabalho no laboratório. E a gente não vê, às vezes, um laboratório tão acolhedor, tão humanizado, né? Às vezes são vários boxes, né? E a gente entra... Então, para quem tem medo, professor, aquilo ali parece até um trem fantasma. Você entra assim e vem, né? E a pessoa tá... Às vezes o técnico, ele tem várias coletas a fazer, então às vezes também é rápido, tanto que ao final das minhas coletas, né, quando eu faço o exame de sangue, geralmente eu tenho 5, eu chego a desmaiar. Então hoje eu faço até em casa, para evitar. Então vocês imaginam também a dificuldade que é para uma pessoa com trissomia do 21, uma pessoa com autismo, realizar esses exames. E às vezes eles são bastante rotineiros, dependendo da situação do paciente. Então eu queria saber assim, qual é a sua perspectiva, né, a perspectiva da biomedicina, do laboratório, em relação a esse centro avançado, essa questão das coletas, o que você pode trazer para a gente? Vamos ver. Muito interessante, professora, a sua pergunta. As análises clínicas em geral, ela tem apontado, do ponto de vista da evolução das análises clínicas em geral, ela tem apontado para 3 eixos que a gente considera muito importantes e que a gente vem desenvolvendo lá no laboratório, né? Eu e mais outros docentes, né? A professora Fabiana Germano, a professora Aline Caseca, nós estamos desenvolvendo frentes de projetos, né? Frentes de trabalho com desenvolvimento de projetos nesses 3 eixos. O primeiro eixo que a gente considera importante é o desenvolvimento instrumental ou tecnológico. E isso já vem evoluindo desde a criação das análises clínicas, né? Os equipamentos, eles vêm evoluindo e possibilitando maior gama de possibilidades de diagnósticos com maior sensibilidade e especificidade. O segundo eixo que a gente considera que é mais recente, que também a gente considera importante e que é fundamental, né? Muito importante que nós estejamos atentos a esse eixo, é a integração da inteligência artificial ao laboratório de análises clínicas, né? E o terceiro eixo, que não é menos importante, e eu considero o mais importante de todos, é o atendimento personalizado. Sim. Então, já existe, no âmbito da iniciativa privada, né, alguns laboratórios privados já estão com essas iniciativas de atendimento personalizado a pacientes com síndrome de Down e também a pacientes com transtorno do espectro autista. Mas no âmbito público, a gente considera que existe ainda uma carência, uma necessidade de desenvolvimento nesse sentido. E lá no laboratório nós já temos projetos em andamento. Existem alguns alunos de iniciação científica que já estão estabelecendo protocolos específicos de atendimento tanto para pacientes com síndrome de Down quanto para pacientes com espectro autista e que a gente tem como objetivo levar esses protocolos ao novo centro de atendimento. Muito bom. A gente vê que ninguém trabalha sozinho, né? Não adianta, como você mesmo colocou, evoluir a parte tecnológica, mas se a gente não consegue coletar o exame e fazer uma boa coleta, né, professor? Porque a análise é dependente do material que se chega. Se você não tem uma boa coleta, um bom material, né, então se você não consegue instruir uma família para, né, fazer uma coleta de fezes, urina, o que você vai ter aqui para analisar? Então isso é muito importante. Com o avanço da tecnologia, com o dia a dia, a gente começou a dar pouco valor para essas questões, né? E dar muito valor para as questões tecnológicas, né? Foi muito importante você citar, né, isso que você acabou de citar, porque a gente sabe, né, isso já é descrito e classicamente descrito na literatura,
que os erros pré-analíticos, incluindo o procedimento de coleta, corresponde a 75% Nossa! dos erros em laboratório. Caramba! Né? Só para você ter uma ideia. Então, você tem erros de coleta, erros de atendimento, erros de transporte, erros de preparação de material. Então, a coleta, o atendimento e a coleta são 2 pontos primordiais no sucesso de um fechamento diagnóstico em análises clínicas. Então, assim, olha como é importante você também, que é profissional, se capacitar cada vez mais para atender com qualidade esse público. Porque, sinceramente, eu acho que não tem coisa pior, ainda mais para quem tem dificuldade, eu digo por mim, repetir um exame. Então, há muita responsabilidade nesse tema, nesse tópico. Então, eu espero que realmente você divulgue essa informação, curta aí o canal e mande para todo mundo o vídeo do professor Giovanni, porque ele traz informações muito importantes. Professor, eu quero te agradecer a sua disponibilidade, o carinho, né, você ter sensibilizado por esse tema, e deixo aí para o senhor fazer os últimos comentários, as últimas palavras. Não, professora, eu que agradeço o convite, né, enormemente agradeço o convite e estarei à disposição sempre que for solicitado para não só participar desse projeto em especial, mas de todos os outros projetos cuja demanda no campus, não só no campus, mas na região de Nova Friburgo e também no âmbito nacional são cruciais. Entendi. Vai estar se colocando à disposição, hein, gente? Aí é perigo. Bom, agradeço e até o próximo episódio. Até, um abraço.